Maria Flávia já começou falando que a minha formação é no direito privado. E eu vejo aqui na primeira fila os maiores expoentes do processo civil e a mesa também só para me oprimir. Então, já peço vênia desculpa por qualquer impropriedade que eu proferir aqui em cima. Não poderia ser diferente, como os meus antecessores, de não deixar de cumprimentar as mulheres, é claro, e especialmente, né, nas pessoas de Maria Emília, querida amiga da PUC Minas, como Alain, que tanto abrilhantam essa amada PUC Minas, que eu vejo aqui vários alunos, ex-alunos, colegas que hoje formados já advogam e militam no direito como um todo, em várias áreas, inclusive não só do direito de família, né, para falar de execução de família. Não tem como também não cumprimentar o professor Fernando, que, antes de tudo, é uma referência para todos, que também pode-se falar que é também filho da PUC. Olha que engraçado, também temos nosso ilustre presidente, que também é filho da PUC. Olha para você ver, Maria Flávia. Professor Dierle, que está aqui, que eu agradeço esse honroso convite, também filho da PUC. Então, PUC Minas hoje aqui está dominando, né? Antes de tudo, pessoal, também para iniciar a minha fala, eu vou até começar a marcar meu tempo aqui agora para não ter erro. Quando a gente fala de processo, e por não ter a formação processualista, mas somos advogados, pelo que eu vejo aqui, a maior parte também, né, milita na advocacia, é atuante. Hoje em dia não tem como nós, ao falar dessa perspectiva, de como o CPC está nesse 1 ano de vigência, nessas discussões, não tem como nós falarmos de menos e melhor. Então, menos e melhor. Em sala de aula é comum nós discutirmos as matérias afeitas a determinada classe mais dogmática, né? Você está na graduação, e você vê muitos alunos hoje trabalhando, fazendo decisões, proferindo sentenças. Então, esses momentos de discussão, e eu venho, inclusive, com mais dúvidas do que respostas, eles são importantes justamente porque, para onde nós formos, nós vimos o professor Alain falando, o professor Fernando, para onde nós formos, se hoje em dia, ao falar de processo civil, ao falar de processo judiciário, nós não buscarmos o menos, falar menos, escrever menos, nós estamos liquidados. Então, é importante a discussão. E nós vamos ver isso na execução de alimentos. O que o Código traz para a gente de ferramentas, e o que eu vou falar, né, o que eu vejo na atuação prática, e são discussões que elas estão sendo feitas. O que é? O que nós podemos, como partícipes dessa nova legislação, fazer de menos e melhor? Eu começo também, antes de entrar especificamente na execução, quando a gente fala de menos e melhor, tem uma pessoa que mudou muito a minha forma de pensar, não só a minha vida, mas a minha atuação prática. Tem um mestre, né, vamos dizer assim, um chefe, se eu não me engano, ele é espanhol, Ferran Adrià, não é espanhol? Ele é chefe, eu até anotei aqui para não esquecer, do El Bulli. E olha que história interessantíssima. Ele pega os pratos tradicionais. O que nós fazemos aqui? Nós estamos discutindo os artigos do Código. Ele pega esses pratos tradicionais, estuda esses pratos,
através de uma experimentação que ele diz que é fantástica, ele cria pratos e coloca no seu restaurante, que tem uma fila de espera de mais de não sei quantas mil pessoas, e ele só atende 50 pessoas por noite durante 6 meses do ano. 6 meses ele fica estudando. Será que nós, e esse momento é apropriado para falar isso, também fazemos isso com a nossa vida? O menos e melhor? E por que eu estou falando essa enrolação toda aqui, que está me tomando alguns minutinhos? É porque quando eu pego o Código de Processo Civil, com a visão de um civilista, e tendo como do outro lado meu cliente querendo resolver o problema dele, ou tendo do outro lado o meu cliente sendo réu de uma ação de execução de alimentos, eu tenho que ter essa visão. Eu tenho que mostrar para ele qual é o nosso caminho. E o que nós vemos hoje, pelo menos no dia a dia forense, e a ação de execução de alimentos, ela cai num rol de ações que ela é esquecida pelo judiciário, se não tem o rito de prisão. Por isso, algumas mudanças são realmente alvissareiras. O que acontece é que fica mais um processo, tá, de expropriação que não tem fim. Então, será que nós, advogados, temos que continuar ajuizando essas ações de expropriação simplesmente por ajuizar? O nosso Código de Processo Civil, artigos 528 a 533, vai falar do cumprimento de sentença, ou seja, da execução do título judicial da obrigação alimentar. E não tínhamos referência no Código de 73, os artigos 911 a 913, apenas 3 artigos, vão trabalhar com o cumprimento, ou, na verdade, a execução do título extrajudicial. Ótimo, muito bom. Para trabalhar com esses 2 momentos, cumprimento e a execução do título, e, na sua maioria, nós vamos trabalhar dos artigos 528 a 533, nós vamos sempre, primeiramente, pesquisar qual alimento se trata, qual prestação alimentícia se trata. São os alimentos legítimos, fruto do parentesco, do divórcio, da união estável? São os alimentos fruto de um legado, né, o que a gente chama de alimentos voluntários? Ou são os alimentos indenizativos, fruto do ato ilícito? E aqui eu já trago a minha primeira observação sobre o artigo 533 do Código de Processo Civil. Nesse artigo, que trata especificamente dos alimentos indenizativos, maior parte da doutrina e jurisprudência do STJ vai dizer que não se aplica a esse cumprimento os requisitos do cumprimento de sentença que nós vamos ver: protesto, prisão. Então, já tem uma primeira observação. Por isso a importância de você saber se você está tratando com alimento legítimo, voluntário ou indenizativo. Nós vamos ter que saber, para tratar dos alimentos, desculpe se eu estiver sendo, pessoal, um pouquinho mais teórico, é porque pode ter colegas aqui que não tratam especificamente dos alimentos. Quem trabalha com alimentos vai passar por cima disso aqui tranquilamente. Mas nós vamos falar dos alimentos definitivos e dos alimentos provisórios. Isso é importantíssimo, por quê? Porque, aos moldes do artigo 733, nós vamos utilizar o pedido de prisão para aqueles alimentos chamados urgentes, independentemente se eles são definitivos ou provisórios. Muitas das vezes, o cliente chega no seu escritório já com um critério específico de atraso. Ah, está atrasando há 6 meses. E é muito comum, na relação familiar, ter essa paciência na hora da execução. Muitas das vezes, trata-se do pai dos filhos,
por exemplo. Então, há um represamento de algumas parcelas. O ideal seria, lógico, que isso fosse resolvido extrajudicialmente, as partes combinassem uma nova forma momentânea. Por que eu estou dizendo isso? Isso é importante para a justificativa. Uma nova forma momentânea de pagamento, seja através de, inclusive, prestações in natura, que não é o ideal, porque não está tendo pagamento. Mas, se há uma combinação entre as partes, resolve. Agora, na maior parte das vezes, quem paga simplesmente para de pagar, diz que não tem condições, e a legislação ela tem que ser eficaz. Então, voltando lá no menos e melhor, não basta nós, advogados, ou a maior parte aqui que é advogada, saber qual procedimento cirúrgico escolher, porque nós vamos ver aqui que nós temos 4 modalidades, mas como também o judiciário, nessa nova lei, ele tem que dar um tratamento específico para a execução de alimentos, porque a execução de alimentos é o represamento do grande problema que existe naquela família. E aí, quem é advogado que trabalha e milita na área de família, eu sei que a professora Maria Flávia nós temos que agir como verdadeiros psicólogos. De um lado, querendo dar a felicidade para o nosso cliente, que é o alimento, e, do outro lado, você correndo atrás. Inclusive, agora, eu estava conversando com a professora Maria Flávia antes, com o processo judicial eletrônico, que eu não tenho nenhuma, um óbice a ele, mas a dificuldade que você tem para uma ordem de bacenjúde, por exemplo, de desconto em folha, que o artigo 529 do Código de Processo Civil trabalha como uma forma de execução, de cumprimento. Então, pessoal, é muito bacana o que o Código traz, mas a efetividade, quando a gente trata de ação de execução de alimentos, ela é bem complicada. Então, eu vou seguindo aqui. Eu vou aproveitar um pouquinho a fala do professor Fernando Jaime, que foi cirúrgico, quando ele fala do cumprimento nos procedimentos provisórios, de títulos provisórios ou definitivos. E o novo Código, realmente, ele coloca um ponto final, numa celeuma, da questão da multa. Só que olha que engraçado, e é o segundo ponto que eu quero tocar. E aqui eu me valho, inclusive, do professor Luiz Guilherme Marinoni, do professor Sérgio Aranharte, Daniel Mitidiero, que são os únicos que foram específicos na questão da multa por descumprimento da obrigação alimentar, quando nós tratamos do procedimento de prisão. Eu fiquei discutindo isso com o professor Alain, com o professor Carolina, lá da PUC. E olha que interessante. Eu não tive ainda a oportunidade de executar nessa nova perspectiva. Esses professores dizem o seguinte, que no procedimento de execução de alimentos urgentes, ou seja, há uma repetição do entendimento que já existia, a execução dos alimentos até os 3 últimos meses. Quando você dá início ao procedimento, você pode, como no cumprimento de sentença, o réu vai ser citado para pagamento. No caso dos alimentos, com uma justificativa, a possibilidade de apresentar uma justificativa em até 3 dias, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, mas sob pena de multa. Por quê? Porque a forma de você escolher a sua execução, e eles usam claramente o termo, a modalidade executiva mais idônea à tutela alimentar, ela vem após esse procedimento. Então, você pode pedir desconto em folha pelo 529. Você pode passar para a expropriação de bem, do 528, parágrafos 8º e 9º. Ou você pode partir para a execução de alimentos, o cumprimento de sentença, com pedido de prisão, dos parágrafos 3º a 7º do artigo 528. Ainda cabendo a possibilidade do protesto, do parágrafo 1º do artigo 528, acumulado com o artigo 517. Que muito se discute se tem que ser pedido. Não, o próprio juiz pode determinar. Agora,
o que é interessante, e isso nós temos que saber como trabalhar, inclusive, com o nosso cliente, o pedido de prisão, ele sim deve ser novamente requerido. Na verdade, o juiz ele vai abrir vista, você vai apresentar uma planilha, atualizando o débito e fazendo o pedido de prisão após essa justificativa. E que justificativa que é essa? Que não se confunde com impugnação. Apenas e somente uma defesa para você alegar o pagamento, provar que o fez, mostrar que ele já foi feito, por exemplo, ou através de argumento sintético, mostrar a incapacidade eventual e absoluta para ausência de pagamento. Então, reparem, nós não temos aqui uma discussão da obrigação alimentar. Isso é feito em ação própria, ação revisional de alimentos. E aqui, meus colegas, o que a gente vê geralmente nos processos de execução, e sem nenhum tipo de questionamento, são os advogados, na hora de fazer essa defesa, trazerem questionamentos específicos à ação revisional. Não cabe. Você pode, depois desses 3 dias, fazer a impugnação em 15 dias, e aí sim você vai trazer outros questionamentos sobre o débito, quantia e assim por diante. Você vai ampliar o seu leque de defesas. Só que aí pode ser que você já tenha um mandado de prisão, que você já tenha o seu nome protestado, que aí sim eu vejo a maior efetividade do nosso novo Código. Então, nós vamos ter, e eu falo que advogado, nós vamos ter que olhar para esse caso e falar o seguinte: o que é que nós vamos trazer de novidade? E eu não podia deixar de citar o artigo 532, que fala da possibilidade de o réu, quem não paga, sofrer também uma ação penal por crime de abandono. Só que essa ação específica, ela tem que ter a prova do dolo. Não apenas e somente aquela pessoa que procrastina, que se defende. Às vezes até um pouco a mais. Mas aí nós temos a má-fé processual, que é difícil a gente ver também as condenações sobre má-fé, né? Mas ela existe. Então, o artigo 244 do Código Penal ele será utilizado para quando houver prova desse dolo de abandono. O Ministério Público, inclusive, na maior parte das ações de execução, ele faz parte do processo. Então, ele pode muito bem, ele mesmo, dar iniciativa a essa ação. Já para o cumprimento de sentença de alimentos provisórios, nós vamos usar autos apartados. Definitivos, mesmos autos. Diferentemente, para a ação de execução de alimentos de título extrajudicial. Realmente nós não tínhamos no Código passado. Aí nós vamos ter ação própria, com defesa através de embargos, que o professor Emílio, inclusive, vai falar. Então, nós temos realmente um avanço? Sim. Temos perspectivas interessantes? Sim. Mas depende da nossa mudança de atuação. Depende de você fazer uma peça mais cirúrgica, com um procedimento adequado, sem ficar divagando e sem ficar dando expectativas falsas para o seu cliente, que é uma outra visão interessante da execução de alimentos, porque nós, advogados, passamos por isso no escritório. E eu quero terminar minha fala dizendo o seguinte: eu falo isso, estou vendo vários colegas de escritório aqui, meus alunos, eu falo isso também. Felicidade. Você vai assim, nossa, mas está falando de felicidade, cara doido. Eu estou falando de felicidade porque se a gente não tivesse aqui feliz, qual que era o sentido? Né? Felicidade, apesar de ser um substantivo, ela se faz com a prática. E processo é prática, processo é agir, processo é ação. Então, todo mundo que está aqui hoje, creio que, ouvindo as pessoas falando, conversando com os colegas, exercitem essa felicidade do fazer, do agir.
E eu tento mostrar para o meu cliente, quando eu falo de uma execução de alimentos, falo assim, meu querido, não adianta eu te prometer esse resultado, mas eu tenho esse artifício, e você vai me ajudar a escolher. Então, a prática do exercício da advocacia, ela traz a felicidade através das nossas ações, e não do resultado. Nossa obrigação não é do resultado. Então, eu queria deixar essa palavra para vocês. Espero ter dado, pelo menos, uma notícia alvissareira de alguns pontos, principalmente a questão do protesto e da prisão. Mas, antes de tudo, não adianta. Cada caso concreto vai demandar uma resposta idônea a ele. E o Código de Processo Civil pode sim nos ajudar. Muito obrigado a todos.